Vamos ver como inserir linhas e colunas na tabela. Uma vez tendo uma tabela, não importa se ela está formatada ou não, como é que você pode fazer para inserir linhas? Primeira dica é, com uma determinada célula selecionada, não importa qual seja naquela respectiva linha, pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Nesse caso temos uma tabela com 3 colunas. Eu vou selecionar o meio mais rápido é lá na faixa de opções, no menu Layout. Quando a tabela já estiver selecionada, certo? Eu tenho aqui inserir acima. Quando eu clico, ele insere uma linha exatamente acima daquela que eu tinha selecionada. Vamos colocar os dados aqui, mouse, unidade, quanto custa um mouse, vamos colocar, sei lá, R$7. Ok. Como é que eu posso fazer para inserir várias linhas? Então, se eu selecionar aqui, ó, 3 linhas, olha como eu estou selecionando, tá? 1, 2, 3. Não adianta selecionar a célula. Aqui eu seleciono a célula. Então, eu tenho que para inserir a linha, eu tenho que selecionar a linha inteira. E aí sim eu posso dar um clique no inserir acima, ou posso ainda dar um botão direito, tem a opção chamada inserir linhas acima ou abaixo, ou tenho também a opção lá no ribbon chamada inserir abaixo. Então vamos selecionar através do menu de contexto, inserir linhas abaixo. Nesse instante ele inseriu, mas ele não mostra ainda porque não tem conteúdo nenhum. Então eu vou digitar aqui teste, vou dar tab, ele vai para a segunda linha, teste 2, e a última é o teste 3. Exatamente isso. Então ele já inseriu as 3 linhas acima daquela, ou melhor, abaixo daquela que nós tínhamos selecionado. No entanto, você pode notar que as formatações, a autoformatação, o estilo que você aplicou, ele permanece. Bom, uma vez inserida estas 3 linhas, eu só vou excluí-las para que possamos mostrar como que você vai inserir as colunas agora. Então, para inserir a linha não tem mistério, né? Ou você pode, através da própria célula aqui, dar um inserir, em cima, acima ou abaixo e pronto. No caso de colunas é a mesma coisa, inserir colunas à esquerda ou à direita, ou você pode ainda selecionar a coluna, olha só como que eu fiz, ou você seleciona a coluna na primeira linha no cabeçalho, ou então, se você tiver uma célula qualquer marcada, você tem a opção lá na caixa de opções chamada selecionar linha, tabela, coluna ou célula. Eu quero a coluna. Pronto, ele selecionou a coluna inteira. E aí sim você pode até escolher a opção na faixa de opções inserir à esquerda ou à direita. Então vamos selecionar aqui inserir à direita. E aqui eu vou digitar o título chamado preço de venda. Custo não, eu já tenho o custo, então aqui vai ser o preço de venda. E aí você teria aqui todas as células para digitar o preço de venda. Muito bem. Feito isso, você já sabe como inserir as linhas e colunas. Mas tem um detalhe que é importante. Esta tabela ela tem um título, né, que é o que está marcado em negrito, e foi aplicado um estilo a ela. O que acontece se eu inserir uma linha acima? Uma linha acima vai causar com que esse vai ser um novo título e os dados permanecem, olha aqui como ficou, os dados permanecem como se o título antigo passa a ser um dado da tabela, entendeu? Porque você inseriu exatamente uma coluna, uma linha acima do título que já estava. Note que eu vou dar um Ctrl Z, ele vai retirar o que eu fiz, ó, Ctrl Z, exatamente agora você vai notar, eu tinha um título e eu inseri uma coluna, ou melhor, uma linha, certo? Marca essa linha toda, eu inseri uma linha acima, portanto, o que era título passa a ser dado, e aí tem uma linha nova para você digitar os títulos. Então, só preciso tomar esse pequeno cuidado para que você não se perca nessa parte de incluir colunas e linhas. Outro cuidado que você deve tomar é, se você está com uma célula selecionada, dá um botão direito e selecionar inserir células, aqui vai ser um problema. Por quê? Você tem que prestar atenção no seguinte, deslocar a célula para baixo, para a direita, inserir linha ou inserir coluna. Se eu selecionar deslocar célula para baixo, olha o que vai acontecer. Ele desloca todo o meu bloco de células para baixo, causando uma nova linha nas células, uma nova linha. Portanto, essas células da coluna de quantidade por unidade passa a ficar exatamente com uma linha a mais do que as outras. Está errado isso. Então, só tome esse cuidado quando você for
inserir linhas.